Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, ok? Lembrando que esse projeto tem a finalidade de levar até você, nossos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas, certo? Comece a arrastar as coisas, fique à vontade. E vamos para mais um bate-papo. Opa, tá gaguejando, professor? Vamos para mais um bate-papo sobre história do teatro. Maravilha? Vamos lá. Lembrando sempre, para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, a ideia é criar um ambiente intimista, como se nós estivéssemos batendo um papo mesmo numa sala de aula. Então, esse vídeo não vai ser editado, é assim, é bate-papo, o professor vai gaguejar, nós vamos retomar, eu estou gravando em casa, vai passar a moto na rua, e assim é. Maravilha? Então, vamos nessa. Chega junto, fica à vontade e simbora prosear. Botei a touquinha porque dá um pouco de frio assim na ponta da orelha, tudo certo? Então, simbora. Vamos lá. Só para a gente poder se localizar, tá? Vamos lá? História do teatro. Eu já fiz o caminho lá falando um pouquinho sobre teatro e cidadania, já passei sobre o teatro grego, já falei um pouquinho sobre o teatro romano, e nós adentramos ao teatro grego. Então nós ordenamos isso falando como o teatro nasceu, né? Fizemos uma introdução como nasceu o teatro, falamos de um personagem muito importante para a história do teatro que foi o Tespes. Olha esse nome, Tespes. Vai no Google, pesquisa, tá bom? Tespes. Falamos sobre os ditirambos. Vou repetir, ditirambos. Já falei sobre isso também, tem vídeos explicando, ou vai no Google e pesquisa. Falamos também sobre o coro. Coro, não couro. Coro. Tem vídeo explicando, ou Google. Pesquisa lá, o que foi o coro? Coro no teatro grego. Tá certo? E aí nós adentramos aos gêneros teatrais. Então tem um vídeo sobre tragédia e um vídeo sobre comédia. Nesse momento, eu fecho o terceiro vídeo falando sobre os três grandes tragediógrafos gregos. Maravilha? Então, na Grécia Antiga, nós sabemos que nós temos... Na Grécia Antiga, nós sabemos que... Deixa eu organizar isso melhor na frase. Na Grécia Antiga, haviam três grandes tragediógrafos, ok? Ficou melhor assim, né? Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Então o professor já fez um vídeo sobre o Ésquilo, só pesquisar na playlist. Já fiz um vídeo também sobre o Sófocles, só pesquisar na playlist também. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Eurípides. Bingo! Já se localizou? Então simbora. Antes de nós começarmos a adentrar sobre a biografia, antes de nós adentrarmos a biografia de Eurípides, ficou melhor dito assim, eu preciso só para a gente poder se localizar nesse processo, tá? Lembrando que esses registros foram feitos por Aristóteles, um importante filósofo grego que viveu de 300 a 200 anos depois desses grandes tragediógrafos. Esse é um ponto. Segundo ponto, esses três grandes tragediógrafos, eles participavam dos mesmos festivais, mas eles são de gerações diferentes. Então, quando você for estudando a biografia de cada um, você vai ver que o Ésquilo tinha um estilo de produzir tragédia, Sófocles tinha um outro estilo. E quando nós adentrarmos ao Eurípides, ele já vai ter um outro estilo, né? Eles disputaram, chegaram a disputar festivais de tragédias, juntos, concorreram uns contra os outros, mas eles pertencem a gerações diferentes. E na medida que você vai se aprofundando no estudo dessas três personagens, dessas três personalidades, vocês vão vendo que quanto mais vai se modernizando a coisa, cada autor vai contribuindo de forma diferente para a arte. Ok? Então você vai ter um autor que é um pouquinho mais conservador, você vai ter um outro autor que já quebra de forma sutil algumas tradições religiosas, e aí, nesse terceiro, que no caso do Eurípides, que nós vamos estudar hoje, ele já quebra, ele já faz o processo de revolucionar a visão
do tragediógrafo sobre o comportamento do povo grego, tá certo? Então você vai ter um autor bem ligado à religião, um segundo autor que quebra um conceito de religião, mas de forma sutil, e vem um terceiro autor que rompe. Ele simplesmente fala, pera lá, ok? Então, vamos adentrar ao Eurípides. Maravilha? Simbora. Eurípides. Ao contrário de Ésquilo e Sófocles, era de origem humilde, ok? Foi o criador dos mecanismos para a aparição dos deuses em cena, dividiu a tragédia em partes. Opa, como assim? E dividiu a tragédia em partes. Como assim, professor, dividiu a tragédia em partes? A forma como era feito, muitas vezes, os espetáculos gregos, era feito de forma muito cansativa, né? Imagina, os grandes espetáculos eram feitos para públicos de 40 mil pessoas, 20 mil pessoas, mas os espetáculos duravam horas e horas e horas, muitas vezes. Era cansativo para o espectador. Então, nós temos, através do Eurípides, essa quebra, né? Então, como que ele dividiu a tragédia? Ele dividiu primeiro em prólogos, dividiu em párodos ou recital, e uma coisa que é bem importante que nós usamos até os dias de hoje, em episódios. Olha que bacana, né? Então, ao invés de eu colocar as pessoas para assistirem o meu espetáculo ali por 4, 5, 6 horas, haviam espetáculos na Grécia que duravam um dia inteiro, né? Eu divido isso em episódios. O responsável por isso foi Eurípides, ok? Então vamos lá. O que eram os prólogos, né? Os prólogos eram o início do espetáculo, onde são dados elementos, né, e ou o contexto onde a história acontece. É como nós já ouvimos nos contos de fadas. Era uma vez, numa cidade, bem antes, bem antiga. Era uma vez, há muitos e muito tempo atrás, há muito e muito tempo atrás, né? Esse era uma vez é o prólogo, ele tem a finalidade de colocar você dentro do cenário onde a história vai acontecer, né? Muitas vezes, por exemplo, a história vai acontecer na Idade da Pedra, vai acontecer numa era medieval, vai acontecer, por exemplo, numa ficção científica, num mundo futurista, ok? Então, esse é o prólogo. O prólogo tem a finalidade de te situar. Qual que é o cenário? Vamos pensar assim. Era uma vez no céu, ou seja, você sabe que é uma história que vai acontecer num cenário que o autor supõe que é um céu. Ficou claro? Vamos avançar. Ele dividiu também em párodos ou recital, ou seja, em cantos, né? Ou diálogos realizados para o coro, né? Ou seja, ele deu um papel para o coro não necessariamente de interação com o espetáculo, mas de colocar no coro uma outra finalidade, né? O coro não tinha uma interação propriamente dita com vamos dizer assim, o coro não atuava com o personagem, mas ele tinha um papel importante no espetáculo, né? Quando precisava enaltecer, quando precisava recitar alguma coisa, o coro tinha ali o seu papel. Então, ele não tinha a necessidade específica de interagir com o personagem em cena, mas ele tinha um papel importante dentro do espetáculo, tá certo? Eu já falei nos vídeos anteriores que, quando o teatro nasceu, era a interação do ator em palco e com o coro num segundo plano, ok? A interação era plena. Na medida que o teatro vai se projetando, vai se modernizando e que os tragediógrafos vão entendendo a parte, a parte logística, né, desse espetáculo, nós vamos entendendo que o coro ele vai perdendo o seu grau de importância nos espetáculos, até porque também nós tiramos, né, as pessoas daquele, vamos dizer assim, dos anfiteatros que eram enormes para lugares menores. O coro tinha como finalidade de ampliar muitas vezes o som ou de traduzir sentimentos que o ator em cena ficava muito pequenininho. Quando o espetáculo é feito para menores, para um público menor, você consegue concentrar a ação praticamente toda no ator, ok? Então o coro, ele continua importante, mas ele vai ganhar um outro papel dentro da trama cênica. Maravilha? Né? E a terceira contribuição para a tragédia do Eurípides
foi a divisão em episódios. Ou seja, né, eu não preciso mais segurar a pessoa ali por 7 horas, 8 horas dentro de um espetáculo. Eu separo isso em partes através dos episódios, ok? Em suas tragédias, olha o estilo. Em suas tragédias, os homens também são subordinados aos deuses, mas a sua fé não é inabalável. Homens e deuses são colocados lado a lado em seus erros. Ok? Se nós fizermos uma comparação com os autores anteriores, vocês vão ver que há ali um posicionamento onde os deuses têm total importância e interferência na trama, né? E Eurípides já quebra um pouco isso, né? Ele coloca lado a lado deuses e homens dentro dos seus conflitos pessoais, né? Dos seus conflitos internos. Seu grande feito está na criação de personagens femininas. Se nós voltarmos à época, né, da Grécia clássica, mulher não era considerada como cidadã, né? Mulheres, crianças, escravos não eram considerados cidadãos importantes para a sociedade, para a poli grega, ok? Então vamos lá. Seu grande feito está na criação de personagens femininas. Olha lá, abominando a condição submissa da mulher perante a sociedade grega. Sua indignação contra as injustiças sociais fez com que não olhasse somente para a mulher. Os escravos, os estrangeiros e os cidadãos menos privilegiados também foram abordados em suas peças. Ok? O enredo de suas tragédias foram aproveitados por dramaturgos modernos. Exatamente. Vamos lá. Eurípides, dos três grandes dramaturgos, né, foi o que deixou um maior acervo das suas peças. Cerca de 18, né? Cerca de 18, ou seja, Ésquilo tinha deixado aproximadamente 7. Sófocles, 7. Eurípides deixou 18. Né? Foram preservados aí para os dias de hoje 18 espetáculos. Eu separei aqui 7 deles. Medeia, Electra, Heracles, as Troianas, Helena, as Fenícias, as Bacantes. Ok? Então, fechando essa rodada tripla de tragediógrafos gregos, falamos então sobre Ésquilo, sobre Sófocles e sobre Eurípides. Maravilha? Terminamos por aqui. No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou trazer para vocês os 3 grandes comediógrafos da Grécia clássica. Bingo! Até a próxima aula, ok? Projeto Faça Arte na Sua Casa. Fiquem firmes nessa quarentena e até a nossa próxima aula. Valeu!